Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 3 de janeiro de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Ela, porém, ouvindo-o, se turbou do seu falar e consigo mesma pensava no que significaria aquela saudação. O anjo lhe disse: Nada temas, Maria, porquanto caíste em graça perante Deus. Lucas 1, 29 a 30. Meta do mês: desenvolver a justiça e combater a injustiça. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Allan Kardec, no livro O Livro dos Espíritos. Meta do dia: desenvolver a justiça, amar ao próximo, fazer todo o bem que seja possível e que desejarias que te fosse feito. Sugestão para sua prece diária: prece de amor aos semelhantes. Bondoso Jesus, nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos todos os nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos, todos os companheiros de trabalho, todos aqueles que conhecemos e também, Jesus, toda a humanidade terrena. Que consigamos todos nós trabalharmos em nossos corações e na nossa vida diária o amor e a caridade. Fica conosco, Jesus, graças a Deus. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia do tratamento espiritual em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. Então, você é o nosso convidado para estar conosco. É importante sempre chegar mais cedo, seja os amigos que vão presencial e os amigos que entram pela plataforma Zoom. É importante chegar mais cedo, por quê? Por estar em sintonia, em vibração, porque nesse instante nós vamos estar cantando, nos harmonizando. O portão de nossa casa espírita é fechado 7:55. Então, depois desse horário, não é permitido mais a entrada das pessoas. Então, a gente pede que as pessoas entrem mais cedo, tá bom? Meus amigos, vocês querem conhecer o Espiritismo? Quer estudar a doutrina espírita? Olha, é uma oportunidade grandiosa que você tem. Você não precisa mudar a sua religião. Você vem, conheça a doutrina espírita, estude, trabalhe a sua mediunidade. Nós vamos iniciar os cursos em fevereiro, então vai se organizando para estar conosco. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. Em resposta ao seu pai, disse: Eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com os meus amigos. Lucas capítulo 15, versículo 29. O filho egoísta. A parábola não apresenta somente o filho pródigo, mais aguçada atenção e encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial.
Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De maneira geral, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas estroinices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona e ei-lo na demonstração de sovinice. Contraria-o a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família. Invoca, na posição de crente vaidoso, a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre por meio da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta, mas atrevemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Pão Nosso, da editora FEB, capítulo 157. Meus amigos, como sabemos, esta mensagem ela é muito esclarecedora para todos nós. E a gente está diante de alguém que tinha tudo, que estava na casa do Pai, que seguia a lei. Mas no seu íntimo, ele era egoísta. Como nós falamos ontem, ele queria tudo para si. O filho mais novo, que esbanjou, como Emmanuel coloca aqui para nós, essas duas situações, né? O primeiro que pegou a herança e esbanjou com tudo que ele achava que tinha direito. Vamos refletir um pouco que numa encarnação nós podemos vir numa situação de esbanjamento. Temos a riqueza a nosso favor para auxiliar. Como a gente estuda lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que a riqueza nossa, ela não pode ficar só para nós. Nós temos que criar mecanismos de trabalhar que a riqueza seja servida em benefícios dos outros. Se a gente tem muita condição financeira, então vamos patrocinar obras de caridade, vamos auxiliar ou implantar uma obra de caridade, ou
se eu tenho menos condições, mas eu posso auxiliar em algumas situações, nós podemos auxiliar em auxílio dos outros. Isso não quer dizer que nós temos que vender a nossa propriedade, o nosso carro, o nosso veículo de transporte para dar para a casa espírita, para dar para a igreja. Não é isso. Não é isso, né? Então, porque a igreja não precisa disso. Nós podemos auxiliar naquilo que temos condições de auxiliar. Se todos fizerem isso, a igreja vai ficar muito rica. E aí a igreja vai financiar projetos de caridade, ela vai auxiliar para que as famílias carentes, as famílias que vivem numa situação muito precária de estar sendo auxiliada, de que jeito que ela vai auxiliar? Vai trazer profissionais para poder capacitar as mães, os pais, para que eles aprendam uma profissão e comecem a ganhar alguma coisa com aquela profissão, vendendo pães, por exemplo, vendendo salgados, ou aprendendo a fazer bordados, crochês, tricôs, para poder vender para as pessoas. Então, nós temos que trabalhar esses mecanismos. Então, numa encarnação, podemos vir com a situação de esbanjamento. Na próxima, nós vamos ver numa condição de dificuldades. Podemos estar numa condição também financeira boa para que a gente possa aprender. Ou vir numa situação difícil. E aqui nós apresentamos, o Emmanuel traz para nós essa reflexão de que o filho mais novo, ele já tinha a seu favor o remorso, porque ele entendeu que tinha errado, que ele tinha transgredido. E agora ele voltava numa situação de servo e não de filho. Mas há aquele outro que achava-se o herdeiro, achava-se o único que seria salvo. E a gente fez uma reflexão ontem sobre isso. Muitas vezes nós estamos dentro do grupo religioso e a gente acha que aquele grupo religioso é o grupo que vai salvar todos. Aqueles que não estão dentro daquele grupo religioso não vão se salvar. É um equívoco que a gente tem. E as pessoas que fazem isso, que induzem os seus seguidores a uma postura dessa, eles estão muito equivocados. Então, se eu acho que só aqueles que vêm na minha casa espírita, vamos colocar isso aí entre aspas, né? São aqueles que vão salvar, porque a minha casa espírita é a melhor casa espírita da cidade. Grande engano que a gente tem quando a gente pensa assim. E quando a gente faz uma propaganda contrária, né? Se a pessoa vem na nossa casa espírita, a gente vai denegrir a outra casa espírita. Falar que a outra não presta, que a outra segue isso, que segue aquilo outro, né? Que só nós somos os verdadeiros espíritas, que a outra casa não são espíritas. Então a gente tem que ter muito cuidado, gente, que às vezes nós somos o filho que ficou na casa do pai, porque é aquele que seguiu a regra, que seguiu a lei, é aquele que faz tudo certinho. E só que nós temos um detalhe, nós somos egoístas, ciumentos. E aí aqueles que não se encaixam dentro do padrão do filho certinho, não pode estar ali. Então a gente tem que repensar isso. Temos que refletir. E quantos filhos mais velhos temos por aí, né? Quantos? Então, são equívocos que a gente tem, meus amigos.
A única coisa que vai nos salvar é a caridade. A salvação é pela prática da caridade. Está lá no Mateus 25. É só a gente ler o Mateus 25 que a gente vai entender. Estive com fome e você me deste de comer. Estive com sede e você me deu de beber. Estava nu e você me vestiste. Estava preso e foi me visitar. Estava doente e você me ajudou. Então, meus amigos, é isso, né? Não é a igreja que vai salvar. Não é a casa espírita que vai salvar. O que vai salvar é a prática nossa. É a nossa prática de caridade. Então vamos nesse instante agradecer, me delonguei bastante, e vamos fazer a nossa prece. Bondoso Jesus, nós queremos agradecer-te por sempre estar conosco, por nos envolver no seu amor, por nos envolver na caridade, por nos ensinar a sermos bons. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.